Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou com vontade de fazer essa live aqui, sem mais nem menos, mesmo que me deu na telha, sempre assim que eu faço as lives. Não posso ficar segurando a câmera porque eu fiz promessa a Santa Terezinha do Menino Jesus, que eu não ia dirigir segurando a câmera na mão. Mas eu quero falar sobre aborto, esse crime. Enquanto os espectadores não chegam, eu vou cantar uma musiquinha triste. Pepe, seja bem-vindo à minha humilde casa. Puxa a cadeira, escuta o que eu vou falar. Minha situação é muito complicada. Será que é pecado? Estou aqui pra pagar. Choro pedindo perdão. Me filma, Pepe, me filma e põe na televisão. Deixa eu ver quantos já tem aqui. 4. Sua, meu país! Muito bom, é isso aí. Essa live aqui, infelizmente, não é sobre separatismo, apesar que eu sou a favor 100% de qualquer separatismo. Essa live aqui é sobre aborto. Mais uma vez, aborto. Eu quero falar de maneira séria e definitiva sobre aborto. Não é possível. Tem gente defendendo aborto no libertarianismo, o que é um contrassenso, é um absurdo. Eu vejo tanto relativismo moral. Chupa semáforo, passei mesmo. Eu vejo tanto relativismo moral no âmbito do libertarianismo. Gente defendendo pedofilia. Gente defendendo imigração islâmica, que na verdade é uma égera, tática islâmica para destruir o Ocidente. Eu vejo gente defendendo o cara comprar o Louvre e tocar fogo no Louvre, esse tipo de coisa. Aí a hora que chega numa óbvia agressão, numa óbvia imoralidade, que é a mãe esquartejar o próprio filho ainda no ventre, aí vem aquele libertário leco lá e... Ai, pode. Como pode, caralho? Uma mãe esquartejar o bebê dentro do ventre? Então vamos rebater argumento por argumento dessa porra. Primeiro lugar, aqueles caras que vêm falar que não é uma vida humana. Aquele organismo que tá lá dentro, não importa o nome que você queira dar, se é zigoto, se é embrião, se é feto, tá vivo, tem homeostase. Não existe nenhum input informacional genético depois da concepção. Tudo que entra lá dentro depois da concepção é comida e oxigênio. O que entra em nós também. Eu tô vivo e eu preciso de oxigênio e comida. Eu não virei uma outra coisa, uma outra forma de vida só porque eu comi ou só porque eu respirei. Eu sou um ser humano vivo desde que eu fui concebido. Desde que o espermatozoide do meu pai encontrou com o óvulo da minha mãe. Portanto, eu já era uma vida humana desde então. É simples. Aí vem aqueles caras e falam: ah, mas não tem o sistema nervoso central formado. Eu acho que quem não tem sistema nervoso central formado são os caras que falam um negócio desse para justificar o aborto. Pelo seguinte: o sistema nervoso central é um acidente. É um acidente que acontece com aqueles que têm a essência humana. Isso aí é filosofia aristotélica, né? Existe a essência, né, substância, e os acidentes. Então, vou dar um exemplo. Existe uma essência humana. Aí o humano pode ser baixinho ou alto, pode ser loiro ou moreno. Isso são acidentes. Ter sistema nervoso central é um acidente. Apesar de que todos os seres humanos têm, não é uma essência, é um acidente. Existem inclusive pessoas com anencefalia. Elas morrem, mas elas são humanas até o momento que elas morrem. Certo? São uma vida humana até o momento que elas morrem. Como que o sistema nervoso central poderia se formar em algum lugar, um sistema nervoso central humano, que não tivesse a essência humana? Então, para se formar um sistema nervoso central que os próprios abortistas admitem que caracteriza o homem, teria que haver essência humana previamente. O que significa que o zigoto já é essencialmente humano. Por isso que ele conseguiu formar um sistema nervoso central. Não existe a biogênese depois da fecundação. Aliás, não existe nem na fecundação, porque o espermatozoide e o óvulo, apesar de não serem organismos, apesar de não serem indivíduos, portanto eles não têm direito à célula individual, eles estão vivos para todos os efeitos. Não houve então a biogênese. A partir do momento em que houve a fecundação, em que os códigos genéticos das duas células, os gametas, né, que se chama, não sou expert em biologia, a partir do momento em que eles se cruzam, forma-se um novo organismo que está vivo. Não existe a biogênese dessa forma. Então, se os abortistas soubessem o mínimo de biologia, porra, eles não seriam abortistas. Bom, aí tem os caras que sabem biologia, mas são os filhos da puta. O cara vem falar que é um direito da mãe matar o bebê. Agora vamos falar de ética libertária. Ah, o corpo é da mãe. O corpo é da mãe, o meu pau! O meu caralho! O corpo é do bebê. É um indivíduo separado, caralho. O corpo não é da mãe. Ah, mas o bebê invadiu a propriedade privada, caralho. Agora eu imaginei o fetinho lá com uma R15 entrando na buceta da mulher lá, invadindo. Vocês juram que vocês acham isso mesmo?
Vocês não têm noção do que vocês estão falando? O bebê invadiu o corpo da mãe, invadiu o cacete. Vamos supor várias situações. Primeiro, a mãe consentiu com a atividade sexual. Então, obviamente, o feto não invadiu. O feto tá lá porque a mãe assumiu esse risco. Então, seja ela ter feito sexo sem camisinha e engravidou, seja com camisinha onde ela assumiu o risco, o feto não é um invasor. O feto tá lá como consequência de um ato da mãe, um ato deliberado com riscos calculados. Então o feto não é um invasor. Ah, mas ela foi estuprada. Bom, o estuprador invadiu a propriedade privada da mãe, invadiu a liberdade e os direitos naturais da mãe, mas não o feto. Então o criminoso é o estuprador. Então, para começar, nós temos um enorme contrassenso naquela esquerdalha, naqueles left-lib, que são contra a pena de morte pro vagabundo filho da puta do estuprador e são a favor do aborto. Caralho, puta que pariu, você quer matar o bebê e não quer matar o estuprador, filha da puta, vai se fuder, caralho. Puto, demônio, verme, porco, filho de um porco. Que culpa tem o bebê? Ah, mas peraí, tudo bem, então vamos matar o estuprador, mas vamos matar o bebê também. De jeito nenhum. O bebê, primeiro, não tem culpa jurídica de nada. Segundo, existe uma coisa chamada homestead negativo, eu já cansei de explicar isso. Vamos supor que eu tenho uma doença que vai me matar, uma doença fatal. Por algum motivo mágico, não importa, aqui estamos falando de cenários éticos, eu consigo transmitir essa doença para alguém me livrando dela. É a única cura que tem para essa doença é eu chegar no cidadão que tá ali na rua e passar a doença para ele. Ele vai morrer e eu tô livre. Óbvio que isso é uma violação de propriedade privada. Eu simplesmente não posso fazer isso. Eu tenho então um homestead negativo dessa doença. Vou dar um exemplo mais plausível. Um passarinho deixa um saco de merda cair na minha casa. Ninguém quer um saco de merda. Eu posso jogar esse saco de merda no vizinho? Não. Eu me fudi porque o passarinho jogou o saco de merda no meu quintal. Agora eu me viro aí com esse saco de merda. Mas eu tenho um homestead negativo dele. Se você encara o bebê assim, se você é suficientemente escrota para encarar o bebê como uma doença, um saco de merda, saiba que você tem um homestead negativo dele. Você não pode simplesmente se livrar dele matando um indivíduo inocente, que no caso é o feto, certo? Você pode matar o estuprador, mas você não pode matar o feto. Ah, mas eu não quero! Tá bom, então você coloca ele para adoção. Você dá ele para um orfanato, você dá ele para a igreja. Madre Teresa de Calcutá, santa, né? Santa Madre Teresa de Calcutá dizia: tá vendo esse bebê que tá na sua barriga? Não o mate. Se você não quer, você dê ele para nós cuidaremos. Acabou aqui. Tem um mercado de adoção, por mais que ele seja regulado pelo governo. Claro que eu defendo que o governo pare de estabelecer o preço máximo para a guarda de uma criança como zero. Isso significa que sim, eu sou a favor da venda de bebês, entre aspas, né? Que não é venda de bebê, é a venda do direito de ter a guarda do bebê. Claro que eu sou a favor. Isso é moral? Não. A única coisa moral que existe é um casamento cristão, com Cristo presente, onde o noivo ame a noiva como Cristo amou a igreja, e a igreja e seja na igreja tudo, e cuide do filho e queira levar o filho para o céu. Isso é moral. O resto não é moral, mas também não significa que tem que ser proibido. Então vender a guarda do bebê, pô, não devia existir uma situação dessa, mas não tem que ser proibido. Isso evitaria abortos, que o aborto é o grande mal a ser combatido. Bom, eu acho que esses são os argumentos que tinha, porque aí vem aquelas feminazes nojentas, cara, e vem falar uma porrada de merda. Vem falar que é direito da mulher, né? E aí tem o pior argumento que eu já vi na vida, que é o do professor que eu tive na faculdade lá, que ele veio falar: não, eu defendo o aborto, mas não é por causa de liberdade da mulher, não. Eu defendo o aborto porque precisa controlar a população. Quase que eu dei um soco no professor, cara, quando ele falou um negócio desse. Porra, então por que ele não pega uma arma e se suicida? Seria bem melhor. Porque a população iria diminuir, só que não ia ser menos um bebezinho inocente, ia ser menos um filho da puta eugenista. Isso sim seria positivo, se ele se matasse. Mas se matar, o filho da puta não quer, ele quer matar os bebezinhos, né? Agora vamos entrar num argumento um pouco mais consequencialista do aborto. Primeira coisa, refutando feministas. As feminazes vêm falar o seguinte: não, é o direito da mulher, porque a mulher está sendo oprimida pelo patriarcado machista, branco e carrocrata que fica fazendo vídeo libertário enquanto dirige. Meu amigo, o aborto acaba com a mulher. Eu não sei as estatísticas de cabeça, eu tenho isso anotado no meu computador, mas coisa de 70% das mulheres que abortam ficam com tendências suicidas, muitas se suicidam, vem a depressão, acaba com a família, acaba com a mulher. O padre lá da minha igreja estava falando
Quando vem uma mulher e fala assim, padre, eu já confessei esse meu pecado aqui 500 vezes, mas eu não me perdoei, eu quero confessar de novo. O padre já sabe que é aborto, porque aquilo não sai da cabeça da mulher. Por exemplo, eu tô olhando essa gata que tá na rua aqui. Aí eu tô com pensamentos ruins, vou me confessar. Me confessei, acabou, cara. Nunca mais vou falar nesse assunto. A mulher que aborta, não. Ela fica com aquilo encafifado. Portanto, donas mulheres que abortam, saibam que vocês nunca mais vão se livrar disso. Vocês vão ser assombrados o resto da sua vida. Então, proibir o aborto não só protege a vida dos bebês, como também protege a mulher de se matar, de entrar em depressão, de confessar o mesmo pecado 500 vezes. E quem confessa o mesmo pecado 500 vezes é porque não confia na misericórdia de Deus e acaba caindo numa doença espiritual chamada escrúpulo. Ah, não, mas a mulher... Porra, você nunca ouviu falar em aborto seletivo? A maior parte das pessoas mortas em aborto são mulheres. Na China, por exemplo, chinês, quando vê que o filho é mulher, vai lá e aborta. Por quê? Porque tem, além de ser liberado essa merda de aborto, ainda tem a política do filho único. Aí fode todo, pô. Então a maioria das vítimas de aborto é mulher, é preto, é pobre, é eugenia pura. Aquela feminazi lazarenta, desgranhenta, nazista, pedófila, chamada Banger. Ela confessava, ela falava, não, nós vamos abortar pra evitar que nasça mais preto. Olha o grau de racismo dessa filha da puta. Então essa é a origem do aborto, é racismo, é matar preto e pobre, ô caralho! E a esquerda putrida, rastejante, que revolve no próprio vômito, defende isso. Cara, deixa eu me acalmar, porra. Esquerda putrida, morte à esquerda, morte a toda a esquerda do mundo. Desgraça. Aí vamos falar de superpopulação. Superpopulação é a cabeça do meu pau. Que superpopulação é o caralho? Porra! Eu digo mais, nós estamos com baixa populacional. Existe gente de menos nesse planeta. Para começar, vamos falar um pouco sobre o planeta. O que é o planeta? Ai, o planeta, a mãe Gaia, a deusa Gaia. Deusa Gaia de cu é rola, ô viadinho ambientalista do caralho. Deusa Gaia é o cacete. Foda-se, Gaia. A Terra é uma rocha podre, condenada, fadada a cair no sol, fadada a ser engolida pelo sol. Não é porra nenhuma. O que importa é a civilização humana. Civilização humana, tá? O seu pandinha importa um cacete. Então nós temos que preservar a civilização humana. Pra quê? Pra que os homens vão pro céu. Tudo existe para que o homem volte à comunhão com Deus. Ou seja, a natureza tem a sua importância, claro. Eu não sou a favor de destruir o meio ambiente como os comunistas fazem. Mas o meio ambiente tem uma função meramente utilitária, de servir ao homem, de ser útil ao homem. O meio ambiente é útil para pesquisa científica, agricultura, ecoturismo, contemplação, religião. Você pode dar uma caminhada no mato e meditar sobre os mistérios do Santo Rosário. A natureza é boa para isso. Mas não é para você prejudicar o homem para salvar bichinho, para salvar planetinha, para salvar biominhas. O que importa é a civilização humana. Aí você pode variar num espectro do quanto você preserva a natureza, desde São Francisco de Assis até um cara mais voltado para os accomplishments humanos. Mas São Francisco de Assis, vamos falar um pouco rapidamente sobre São Francisco de Assis. Ele não era um ambientalista psicopata. Ele comia carne, ele chamava a natureza de irmã menor, porque ela está abaixo do homem. Ele tinha um certo apreço pelos animais, pela natureza, de forma a servir o homem. E ele era grato à natureza por ela ser uma serva do homem. Ele nunca quis preservar a natureza for the sake of itself. Tá? Então não é que eu quero cagar no meio ambiente como fez a União Soviética. Mas o mundo tá aí pro homem, não para si próprio. Então a superpopulação não existe. A superpopulação só é um problema na medida em que ela se dá de uma maneira alheia aos incentivos de mercado e começa a prejudicar o próprio homem. Isso não existe. Nós não temos excesso de população, nós temos escassez de recursos. E não é escassez de recursos naturais. Porque essa ideia de recursos naturais também é muito torta. O que existe é a capacidade do homem de utilizar esses recursos naturais para satisfazer as suas próprias necessidades.
Então o que nós temos é falta de tecnologia. O que nós temos é falta de empresas. O que nós temos é falta de liberdade econômica. O que nós temos é falta de soluções gerenciais, não falta de população. Recursos naturais tem pra caralho. O homem não usa nem 2% do que existe na Terra. Vejam o vídeo do professor Horvitz. Será que estamos mesmo acabando com recursos naturais? Coloca lá Horvitz mais Natural Resources no YouTube, você vai ver que é tudo mentira dos ambientalistas. Olavo de Carvalho fala merda pra cacete, mas uma coisa ele falou que é verdade. Combustíveis fósseis estão se renovando. Pode usar à vontade. Então não tem esse problema. Como eu já disse, o problema não é excesso de população, é falta de tecnologia, de soluções gerenciais, de livre mercado. E como você consegue essas coisas? Com mais população, porra. Você consegue essas coisas aprofundando a divisão de trabalho. Você consegue essas coisas com mais mentes pensantes. Você consegue essas coisas com famílias grandes, numerosas, subsidiárias, que dispensem o governo, que voltem ao capitalismo que existe impresso no coração do homem. Então nós temos que expandir a população. Nós temos que ter famílias mais numerosas. Os casais precisam ter mais filhos. Acontece! Agora eu vou falar umas coisas um pouco mais tenebrosas aqui. Acontece que famílias grandes, tradicionais, católicas, subsidiárias, caridosas, religiosas, são uma ameaça ao governo. Porque o governo não vai conseguir controlar essa população. Essa população vai se rebelar contra a tirania do governo e vai se libertar dos grilhões estatais. Mas não é isso que os vermes do Estado querem. Os vermes do Estado querem nos manter presos em grilhões, querem que nós sejamos gado. Por isso passa pelo plano dos Illuminatis restringir a família. Acabar com a família. Acabar com a independência da unidade familiar em relação aos arranjos estatais. Para isso eles querem separar homem e mulher, que são complementares, que se ajudam. Então eles incitam não só a luta de classes dos marxistas, como também a luta de sexos, coisa que a escola de Frankfurt veio falar, que é uma mentira do caralho. Para que o homem e a mulher se vejam como antagonistas, como inimigos, e assim separe aquela complementariedade e separe, portanto, a família. Isso vai destruir a mulher, porque a mulher precisa do casamento. A mulher precisa da maternidade. Agora nós estamos vendo na Europa lá os índices de maternidade absurdamente baixos. 1,1 filhos por mulher na Espanha, 1,3 na Itália. França, Dinamarca, não tem de cabeça a mesma porra. Cara, se uma mulher tem menos do que 2, alguma coisa filhos, não vai repor a população, porra. Abaixo de 1,3, historicamente é irreversível. Ou seja, a cristandade europeia está acabando por falta de filho. É claro. Fica essa frescurinha, não, a masculinidade tóxica. O homem tem que ser viadinho. A mulher tem que ser feministona, não tem que casar, não tem que ter filho. Isso é coisa de dondoquinha. Resultado é que vai acabar a família. Fora as outras merdas que a Europa faz. E o aborto faz parte dessa agenda. O aborto é para reduzir a população. Isso reduz a população. Isso torna a população mais controlável e mais vulnerável ao Estado. Existe a instituição Ford, a Fundação Ford. A Fundação Ford é uma fundação de demônios. E eles têm lá umas diretrizes. E nessas diretrizes eles falam: para consolidar o sonho de um Estado global, eles falam com essas palavras, o sonho de um Estado global, de uma nova ordem mundial, eles falam, ô porra! E vocês vêm falar que eu sou louco porque eu acredito em nova ordem mundial? Ô porra, eu não tô sendo nem original. Eles falaram em nova ordem mundial e vocês, filhos da puta, vermes, vêm falar que eu que sou louco. Eles escreveram isso. Vão se fuder. O inimigo, por vaidade, está falando o próprio plano na cara de vocês. Mas vocês são burros demais. E vocês caem na armadilha do inimigo e acham que tudo isso é teoria da conspiração. Tá lá, entra no site da Ford Foundation. Fala, vê se eu tô mentindo, me chama de mentiroso na minha cara. Vagabundos! Eles escreveram lá: as diretrizes para ter um Estado mundial incluem destruir a instituição da família. E para destruir a instituição da família é preciso promover o feminismo e legalizar o aborto. O aborto. Por isso que eu falo, o aborto é um passo para o totalitarismo global. O aborto é a queda dos anjos. Se nós não defendermos os seres humanos mais indefesos que tem, que são os fetinhos, todos os direitos de todos os homens e mulheres que habitam essa terra estão
em jogo. E serão relativizados e serão destruídos. E assim nós cederemos ao utilitarismo da nova ordem mundial, onde ninguém, absolutamente ninguém, estará seguro. É isso que vocês querem? Sabe por que isso? Porque toda forma de Estado tende para o totalitarismo e o aborto é uma forma de Estado. Não existe aborto legalizado no Ancapistão, por definição. Porque o aborto é um Estado. Uma sociedade que permite o aborto não pode ser anarquista, porque nesse caso, as pessoas já nascidas são o Estado e os fetos são o povo oprimido. Aí depois, quem mais vai estar no rol dos oprimidos? Os bebês já nascidos com menos de 5 anos, como queria aquele filho da puta do Peter Singer? Nós já chegamos nessa situação. Eu li a notícia ali. Peraí. Eu li a notícia ali. Peraí, onde é que eu... Então, tinha um bebê com uma doença rara, uma doença genética. Ele tinha um problema degenerativo lá, de sistema nervoso e tal. Ele ia morrer, não ia ter jeito. Mas os pais queriam mantê-lo vivo, com os próprios recursos. Dinheiro deles mesmo. Aí vem um juizinho de merda, um juizinho biltre, putrefato, e ordena a morte do bebê, eutanásia. Eutanásia é um eufemismo para homicídio nesse caso. Porque o bebê, porra, tá lá vegetando. Ele não tem como dar opinião. Os pais do bebê, que estavam mantendo o bebê vivo com os próprios recursos, falam, não queremos matar o bebê. Nós sustentaremos o bebê com o nosso dinheiro. Aí vem esse juiz filho da puta e manda matar o bebê. Cara, era pra mandar comandos e forças especiais matar esse juiz. Ele é um homicida. Ah, mas o bebê tava vegetando. Quer dizer que você quer matar um doente? Tá doente, morre. Onde isso vai parar? Ah, o cara não pode mais produzir nas fábricas estatais porque ele tá com reumatismo. Mata. Esse é o futuro. Esse é o futuro. O homem não vale mais nada. E se o homem não vale mais nada, de que valem as instituições humanas? Para servir um monte de nadas? No final, toda a defesa do Estado, todo utilitarismo, todo positivismo tende à negação da nossa própria natureza, tende a um niilismo. Porque nós só temos sentido quando nós estamos em comunhão com Deus. Sem Deus nós não somos nada. E o aborto é uma negação de Deus. O aborto, como eu disse, é a queda dos anjos. O aborto é o demônio agindo na sociedade. Você defende o aborto? Você não se diga católico, porra! Seu demônio! Herege! Apóstata, blasfemo, sacrílego!